Bom dia, meus amigos e minhas amigas. Você está aqui no canal Conexões e Crenças. Eu sou Marcelo Murim. Esse canal que foi criado com a proposta de falarmos sobre espiritualidade, sobre energia, vibração, sempre na busca do autoconhecimento. No final das contas, essa é o propósito principal do canal, a busca do autoconhecimento, né? Se entender para dessa forma conseguir atuar no nosso planeta em busca do nosso caminho evolutivo. Essa é a razão pela qual a gente está aqui, eu estou aqui e acredito que vocês que nos seguem também estão por aqui. Esse canal, ele tem, a gente faz as transmissões ao vivo aqui pela Twitch, todas as segundas, quartas e sextas, segundas e quartas da Bíblia Peshitta e sexta-feira do Livro dos Espíritos. Depois eu pego o vídeo, legendo e subo no YouTube. Então o YouTube acaba sendo o nosso canal principal, porque a gente já tem mais de 300 vídeos lá publicados no YouTube. E a gente tem lá algumas playlists, né, como da Bíblia, do Livro dos Espíritos, de práticas, de orações, etc. Então tem bastante conteúdo lá. E temos também o canal do Instagram, que é o canal onde a gente diariamente, logo cedo, a gente publica uma oração para começarmos o dia com uma vibração elevada, né? Buscando sempre a conexão com o todo e dessa forma nos fortalecer para encarar aí o dia a dia. Então, é claro que de vez em quando a gente traz alguns outros conteúdos. Ultimamente eu tenho trazido apenas esses, mas em breve a gente vai fazer algumas alterações aí no canal. Hoje a gente finaliza a leitura do Livro dos Espíritos, né? Então, com a finalização dessa leitura, a partir da semana que vem a gente vai fazer algumas mudanças na programação, tá? Mas aí na segunda-feira eu trago aí os detalhes para vocês. Antes da gente de fato começar a leitura aqui, eu quero falar da Clima Digital, né, que é nosso parceiro nesse projeto. Então, eles que nos dão todo o suporte aqui para esse projeto. Se vocês quiserem, precisarem aí de um parceiro para alguma atividade, algum projeto de digital que vocês tenham, procure por eles no @Clima Digital ou no site www.climadigital.com.br. É isso aí, pessoal. Então vamos lá. Hoje a gente tem poucas perguntas aqui para finalizar o Livro dos Espíritos, e aí a gente conversa aí ao final o que faremos, tá bom? Então a gente está no livro 4, né? São 4 livros, no capítulo 2, na última parte, na penúltima, na verdade, são duas últimas partes. A penúltima que é a ressurreição da carne e a última que é paraíso, inferno e purgatório. É o que nós vamos falar aqui nesse finalzinho do Livro dos Espíritos. Então, ressurreição da carne, pergunta 1010. O dogma da ressurreição da carne é a consagração da reencarnação ensinada pelos Espíritos? Importante aqui, né? Ressurreição da carne, que é o que a igreja prega, né? De que Jesus ressuscitou da carne. Então, vou repetir a pergunta. O dogma da ressurreição da carne é a consagração da reencarnação ensinada pelos Espíritos? Como quereis que o seja de outro modo? Essas palavras, como tantas outras, não parecem insensatas aos olhos de certas pessoas, senão porque as tomam ao pé da letra. Por isso conduzem à incredulidade. Mas dai-lhes uma interpretação lógica, e aqueles que chamais livres pensadores as admitirão sem dificuldade, precisamente porque eles refletem. Por que não vos enganeis? Esses livres pensadores não desejam mais do que crer. Eles têm, como os outros, talvez mais que os outros, sede do futuro, mas não podem admitir o que é contestado pela ciência. A doutrina da pluralidade das existências está conforme a justiça de Deus. Só ela pode explicar o que sem ela é inexplicável. Como quereríeis que o princípio não estivesse na própria religião? Aí tem uma outra pergunta aqui. Assim, a Igreja, pelo dogma da ressurreição da carne, ensina ela mesma a doutrina da reencarnação? Isso é evidente. Essa doutrina, aliás,
é a consequência de muitas coisas que passaram despercebidas e que não se tardarão a compreender nesse sentido. Logo, se reconhecerá que o Espiritismo ressalta a cada passo do próprio texto das Escrituras Sagradas. Os espíritos não vêm, pois, destruir a religião como alguns o pretendem, mas ao contrário, vêm confirmá-la, sancioná-la por provas irrecusáveis. Mas como é chegado o tempo de não mais empregar a linguagem figurada, eles se exprimem sem alegoria e dão às coisas um sentido claro e preciso, que não possa estar sujeito a nenhuma interpretação falsa. Eis porque, dentro de algum tempo, tereis mais pessoas sinceramente religiosas e crentes que as que não tendes hoje. Essa é a mensagem de São Luís. Aí tem a explicação de Kardec aqui. A ciência, com efeito, demonstra a impossibilidade da ressurreição segundo a ideia vulgar. Se os restos do corpo humano permanecessem homogêneos, fossem dispersos e reduzidos a pó, se conceberia ainda a reunião em um momento dado. Mas as coisas não se passam assim. O corpo é formado de elementos diversos, oxigênio, hidrogênio, azoto, carbono, etc. Pela decomposição desses elementos se dispersam para servir na formação de novos corpos, de tal sorte que a mesma molécula de carbono, por exemplo, entrará na composição de vários milhares de corpos diferentes. Não falamos senão de corpos humanos, sem contar os dos animais. Que tal indivíduo talvez tenha no seu corpo moléculas que pertenceram aos homens das primeiras idades, que essas mesmas moléculas orgânicas que absorveis na vossa alimentação provém talvez do corpo de tal indivíduo que conhecestes e assim por diante. A matéria, sendo em quantidade definida e suas transformações em quantidades indefinidas, como cada um desses corpos poderia se reconstruir dos mesmos elementos? Há nisso uma impossibilidade material. Não se pode, pois, racionalmente admitir a ressurreição da carne senão como uma figura simbolizando o fenômeno da reencarnação. E nesse caso não há nada que choque a razão, nada que esteja em contradição com os dados da ciência. É verdade que, segundo o dogma, uma ressurreição não deve ter lugar senão no fim dos tempos, enquanto que, segundo a doutrina espírita, ela ocorre todos os dias. Mas não há ainda nesse quadro do julgamento final uma grande e bela figura que esconde sob o véu da alegoria, uma dessas verdades imutáveis que não encontrará mais céticos quando for estabelecida em sua verdadeira significação. Que se queira bem meditar a teoria espírita sobre o futuro das almas e sua sorte depois das diferentes provas que elas devem suportar, e se verá que a exceção da simultaneidade, o julgamento que condena ou que as absolve, não é uma ficção, assim como pensam os incrédulos. Observemos ainda que ela é uma consequência natural da pluralidade dos mundos, hoje perfeitamente admitida, enquanto que, segundo a doutrina do juízo final, a Terra é considerada o único mundo habitado. Então, é bem polêmico esse ponto, né? Obviamente, o que ele traz aqui é que a lógica não nos permite entender a ressurreição na carne, porque a carne é matéria, e a matéria se decompõe, a matéria se transforma. Então você imagina a gente vivendo com esse corpo numa outra esfera, por exemplo, no céu, né? O céu, onde que é o céu? Em que altitude? O ar não é mais rarefeito lá? Existe oxigênio lá? Então, por exemplo, os astronautas quando vão para o espaço não precisam usar roupa especial para poder respirar? Então, aqueles espíritos, aquelas pessoas que ressuscitaram vão precisar usar roupa especial, senão como é que elas vão respirar fora da Terra? Né? Então, não faz muito sentido você sobreviver na matéria, né? Você sobrevive em espírito, né? E o teu espírito tem uma matéria diferente, uma matéria quintessenciada, uma matéria mais sutil e que se adapta ao local onde ele está, né? Seja ele em outro planeta, seja ele no cosmo, seja ele onde for, ele vai se adaptar para sobreviver àquele ambiente que ele pertence, que ele habita, né? Então é isso que ele fala aqui. Então, a ressurreição nada mais é do que
o ato final, né? O Haroldo Dutra ele fala isso, né? Que a ressurreição é o ato final da reencarnação. É quando o espírito ele se transforma em espírito puro, e não precisa mais reencarnar. Então ele ressuscita como ser puro, né? E a reencarnação é o processo das várias vidas, né? Então é uma existência, é uma vida e várias existências, né? Então a gente está sempre vivendo, né? Em várias encarnações. Não, é o contrário, é uma existência e várias vidas. Agora já me perdi também. Mas nós somos seres únicos, criados por Deus, que passamos por várias encarnações no nosso processo evolutivo. De fato é isso. Certo? Vamos continuar. Agora a última parte. Paraíso, inferno e purgatório. Pergunta 1011. Um lugar circunscrito no universo está destinado às penas e aos gozos dos espíritos segundo seus méritos? Eu tenho uma nota aqui que fala: a partir da questão 1010, a numeração do original francês foi alterada, em virtude de ter sido suprimida de número 1011. Então vamos lá, de novo, 1011. Um lugar circunscrito no universo está destinado às penas e aos gozos dos espíritos segundo seus méritos? Já respondemos essa questão. As penas e os gozos são inerentes ao grau de perfeição dos espíritos. Cada um possui em si mesmo o princípio de sua própria felicidade ou infelicidade. E como eles estão por toda parte, nenhum lugar circunscrito nem fechado não está destinado a um antes que o outro. Quanto aos espíritos encarnados, são mais ou menos felizes ou infelizes, conforme o mundo que eles habitem, mais ou menos avançado. Segundo isso, o inferno e o paraíso não existiriam tal como o homem o representa? Não são senão figuras. Há por toda parte espíritos felizes e infelizes. Entretanto, como também já o dissemos, os espíritos de uma mesma ordem se reúnem por simpatia, mas podem se reunir onde querem, quando são perfeitos. Aí o comentário do Kardec. A localização absoluta dos lugares de penas e recompensas não existe senão na imaginação do homem. Provém da tendência a materializar e a circunscrever as coisas das quais eles não podem compreender a essência infinita. 1012. Que se deve entender pelo purgatório? Dores físicas e morais. É o tempo da expiação. Quase sempre é sobre a terra que fazeis vosso purgatório e que Deus vos faz expiar vossas faltas. Comentário do Kardec. O que o homem chama purgatório é também uma figura pela qual se deve entender, não um lugar determinado qualquer, mas o estado dos espíritos imperfeitos que estão em expiação até a purificação completa que os deve elevar ao nível dos espíritos bem-aventurados. Essa purificação, operando-se nas diversas encarnações, o purgatório consiste nas provas da vida corporal, ou seja, aqui é o purgatório, né? Nós estamos em purgatório, onde temos as nossas provas. 1013. Como se dá que espíritos que por sua linguagem revelam superioridade tenham respondido a pessoas muito sérias a respeito do inferno e do purgatório, enquanto a ideia que dele se faz vulgarmente? Eles falam uma linguagem compreendida pelas pessoas que os interrogam. Quando essas pessoas são muito imbuídas de certas ideias, não as querem chocar muito bruscamente para não melindrar suas convicções. Se um espírito viesse dizer, sem precauções oratórias, a um muçulmano que Maomé não é um profeta, ele seria muito mal recebido. Concebe-se que possa ser assim da parte dos espíritos que querem nos instruir, mas como se dá que os espíritos interrogados sobre sua situação tenham respondido que sofriam as torturas do inferno e do purgatório? Quando são inferiores e não completamente desmaterializados, conservam uma parte de suas ideias terrestres e exprimem suas impressões pelos termos que lhes são familiares. Eles se encontram em um meio que não lhes permite, senão pela metade, sondar o futuro, e é por causa disso que frequentemente os espíritos errantes ou recém-desencarnados falam como o fariam em vida. Inferno pode se traduzir por uma vida de prova extremamente penosa, com a incerteza de uma melhora. Purgatório, uma vida também de prova, mas com a consciência de um futuro melhor.
Quando experimentas uma grande dor, não dizes para ti mesmo que sofres como um condenado? Não são mais que palavras, e sempre em sentido figurado. Então, é isso de fato. A gente vive onde a nossa mente está vibrando, né? 1014. Que se deve entender por uma alma em pena? Uma alma errante e sofredora, incerta de seu futuro, e a qual podeis proporcionar um alívio que frequentemente ela solicita vindo se comunicar convosco. 1015. Em que sentido se deve entender a palavra céu? Crês que ele seja um lugar como os campos elíseos dos antigos, onde todos os bons espíritos são amontoados desordenadamente, sem outro cuidado que o de gozar pela eternidade uma felicidade passiva? Não é o espaço universal. Não. É o espaço universal. São os planetas, as estrelas e todos os mundos superiores onde os espíritos gozam de todas as suas faculdades, sem ter as atribulações da vida material, nem as angústias inerentes à inferioridade. Então, tá vendo? O que é o céu? É o cosmos, são outros planetas, outros orbes, onde os espíritos podem viver de uma forma mais harmônica, né? 1016. Os espíritos disseram habitar o quarto, o quinto céu, etc. Que entendiam por isso? Vós lhes perguntais qual céu habitam, porque tendes a ideia de vários céus colocados como os andares de uma casa. Então vos respondem segundo vossa linguagem, mas para eles, essas palavras, quarto, quinto céu, exprimem diferentes graus de depuração e, por conseguinte, de felicidade. É absolutamente como quando se pergunta a um espírito se ele está no inferno. Se é infeliz, dirá sim, porque para ele inferno é sinônimo de sofrimento. Mas ele sabe muito bem que não se trata de uma fornalha. Um pagão teria dito que estava no Tártaro. O inferno é a nossa mente, né? É o nosso lugar de aprisionamento, né? Tem o comentário do Kardec aqui. É o mesmo que outras expressões análogas, tais como cidade das flores, cidade dos eleitos, primeira, segunda ou terceira esfera, etc., que não são senão alegorias empregadas por certos espíritos, seja como figura, seja algumas vezes por ignorância da realidade das coisas e mesmo das mais simples noções científicas. Segundo a ideia restrita que se fazia antigamente dos lugares de penas e de recompensas, e sobretudo na opinião de que a Terra era o centro do universo, que o céu formava uma abóbada e que havia uma região de estrelas e se colocava o céu em cima e o inferno embaixo. Daí as expressões subir ao céu, estar no mais alto dos céus, ser precipitado no inferno, hoje que a ciência demonstrou que a Terra não é senão um dos menores mundos entre tantos milhões de outros, sem importância especial, que ela historiou sua formação e descreveu sua constituição, provou que o espaço é infinito e não há nem alto nem baixo no universo. Foi preciso renunciar em colocar o céu acima das nuvens e o inferno nos lugares baixos. Quanto ao purgatório, nenhum lugar lhe foi assinalado. Estava reservado ao Espiritismo dar a todas essas coisas a explicação mais racional, a mais grandiosa e ao mesmo tempo a mais consoladora para a humanidade. Assim, pode-se dizer que carregamos conosco nosso inferno e nosso paraíso, nosso purgatório, ou encontramos na nossa encarnação, nas nossas vidas corporais ou físicas. Então, é isso aí, né? Acho que já está bem explicado. 1017. Em que sentido é preciso entender essas palavras do Cristo? Meu reino não é deste mundo. Assim, respondendo, o Cristo falava num sentido figurado. Ele queria dizer que não reina senão sobre os corações puros e desinteressados. Ele está por toda parte, onde domina o amor ao bem. Mas os homens ávidos de coisas deste mundo e ligados aos bens da terra não estão com ele. Então, exatamente. 1018. Jamais o reino do bem poderá ter lugar sobre a terra. O bem reinará sobre a terra quando entre os espíritos que vêm habitá-la, os bons vencerem sobre os maus. Então farão nela reinar o amor e a justiça, que são a fonte do bem e da felicidade.
É pelo progresso moral e pela prática das leis de Deus que o homem atrairá sobre a terra os bons espíritos e dela afastará os maus. Mas os maus não a deixarão senão quando dela forem banidos o orgulho e o egoísmo. A transformação... Banidos o orgulho e o egoísmo. A transformação da humanidade foi predita e atinges este momento que apressa todos os homens que ajudam o progresso. Ela se cumprirá pela encarnação de espíritos melhores que constituirão sobre a terra uma nova geração. Então os espíritos dos maus, que a morte ceifa cada dia, e todos aqueles que tentem atrasar a marcha das coisas dela serão excluídos, porque serão deslocados do convívio com os homens de bem, dos quais perturbariam a felicidade. Eles irão para mundos novos, menos avançados, cumprir missões penosas, onde poderão trabalhar para seu próprio adiantamento, ao mesmo tempo que trabalharão para o adiantamento de seus irmãos ainda mais atrasados. Não vedes nessa exclusão da terra transformada a sublime figura do paraíso perdido, e no homem chegado sobre a terra em semelhantes condições, e trazendo em si o germe de suas paixões e os traços de sua inferioridade primitiva, a figura, não menos sublime, do pecado original? O pecado original, considerado sob esse ponto de vista, prende-se à natureza ainda imperfeita do homem, que não é responsável senão por si mesmo e suas faltas, e não das de seus pais. Todos vós, homens de fé e de boa vontade, trabalhai, portanto, com zelo e coragem na grande obra da regeneração, porque colhereis centuplicado o grão que houverdes semeado. Infelizes aqueles que fecham os olhos à luz, porque se preparam para longos séculos de trevas e de decepções. Infelizes dos que colocam todas as suas alegrias nos bens deste mundo, porque sofrerão mais privações do que tiveram de prazeres. Infelizes, sobretudo, os egoístas, porque não encontrarão ninguém para os ajudar a carregar o fardo de suas misérias. Mensagem de São Luís. É isso aí. E assim encerramos a leitura do Livro dos Espíritos, das perguntas, né? É isso aí. Agora a gente tem uma parte de conclusão. Só que ela é um pouco longa, umas 11 páginas aqui. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou encerrar aqui agora e vou deixar para ler a conclusão num outro momento, num outro vídeo, tá bom? Porque senão vai ficar muito longo esse vídeo aqui e eu quero deixar registrado aqui o encerramento com a leitura da pergunta 1018, que é a última pergunta do Livro dos Espíritos. Ok, pessoal? Então é isso aí. O vídeo ficou curto hoje porque realmente tínhamos pouco conteúdo para ler. Mas vamos em frente. Vamos em frente que em breve teremos novidades aí na continuidade do conteúdo do nosso canal. Desejo a todos uma excelente sexta-feira, um ótimo final de semana. Aproveitem com suas famílias, descansem, se elevem, meditem, se harmonizem. E segunda-feira a gente está junto novamente com a continuidade aqui das leituras do canal. Grande abraço, fiquem com Deus, até segunda.